E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo o 10º dia da nossa leitura aqui. Nós estamos lendo 45 minutos por dia da Bíblia, e aí nós lemos um pouquinho no livro de Mateus, depois vamos em Gênesis, depois vamos em Salmos. Hoje eu estava pregando, e por isso que eu vim mais tarde aqui agora para a gente fazer a live, porque demorou muito o culto lá hoje, era um louvorzão, mas nem por isso a gente vai deixar de ler a Bíblia, tá bom? Então, sem demora, Deus nos abençoe, nos clareia na nossa mente, nós possamos ler e guardar a Tua Palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Amém e amém. Ontem nós lemos Mateus do 24 ao 26. Vamos começar aqui agora no 27. Então vamos lá então. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então eles, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado Campo de Sangue. Então se cumpriu o que predissera o profeta Jeremias: tomando as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Mateus 27, versículo 11. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu então Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele quem quisesse. Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? E eles então responderam: Barrabás. Disse-lhe então Pilatos: que darei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo:
Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Respondeu todo o povo: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-a na cabeça. Na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Versículo 32. Quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. E levando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Deus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes, que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cama, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Neste instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Versículo 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José,
que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Estavam ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressurgirei. Agora que é a hora, hein? Portanto, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes aí uma escolta. Ide, guardai-o como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Agora, capítulo 28, vai falar sobre a ressurreição. Depois do sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Bonita, hein? Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vô-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. E quando iam alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Glória a Deus! Simplesmente terminamos de ler o livro de Mateus em menos de um mês. Tá vendo, gente, que tudo é possível? Tudo é possível. Terminamos de ler agora o livro de Mateus. No nosso 10º dia. Agora vamos lá para Gênesis,
capítulo 26 de Gênesis. Gênesis é um pouquinho maior, né? Gênesis vai demorar um pouco mais para ler ele todo. Vamos lá, Gênesis 26. História de Isaac e Abimeleque. Houve uma fome na terra além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que dizia ele: Não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Partindo dali, e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Rebote, e disse: Agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nessa terra. Depois disso, dali a Berseba, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alsate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaac: Por que viestes a mim, visto que me odias e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: Temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos:
haja agora o juramento entre nós e ti. Façamos aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado, e te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu, e eles lhe foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que tinha cavado, dizendo-lhe: achamos água. Ele chamou o poço de Seba, por isso até o dia de hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bas-semate, filha de Elon, Eteu. Essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 27. Quando Isaque estava velho e os seus olhos se enfraqueciam, de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho. E lhe disse: meu filho. Respondeu ele: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaque falava ao seu filho Esaú, dizendo: traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Olha o que a Rebeca vai aprontar. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Disse Jacó a Rebeca: mas Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz. Vai e traze-nos. Então ele foi, tomou-os e trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Ele disse: tu és mesmo o meu irmão Esaú? O meu filho Esaú? Respondeu ele: eu o sou. Então disse: faze chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu.
Então lhe disse Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te deu o orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai e disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me a mim também, meu pai. Respondeu Isaque: não. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse Esaú, seu pai: tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Nossa. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Mas quando te tomares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhes disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias para lá, até que passe o furor de seu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti e se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá. Porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? Então disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como essas, dentre as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Minha gente, não é brinquedo não, né? Essas histórias mexem com os nossos pensamentos. Vamos lá, então nós lemos Gênesis 26 e 27. Hoje estou indo um pouco rápido, porque eu estava pregando e lá acabou tarde, cheguei em casa tarde. E nós vamos ler aqui agora os Salmos 35. Pleiteia ao Senhor com aqueles que pleiteiam comigo.
Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e do pavês, levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos, envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a palha diante do vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Seja o teu caminho tenebroso, visto que sem causa me armaram ocultamente laços e sem razão cavaram uma cova para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição repentina, prendam-nos a rede que ocultaram e caíam eles nessa mesma destruição. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Tu livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantam, depõem contra mim coisas que eu não sei. Tornam-me o mal pelo bem e roubam a minha alma. Contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco e humilhava a minha alma com jejum, quando a minha oração não era respondida. Andei enlutado como se fosse por um irmão ou um amigo. Curvei a cabeça de pesar como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram com alegria. Os abjetos se congregaram contra mim e eu não sabia. Dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas, zombadores nas festas, rangeram os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas violências e a minha vida dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos, sem razão. Não pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Não falam de paz, mas tramam enganos contra os pacíficos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos próprios olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor. Não te alongues de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua retidão, ó Senhor. Deus meu, não deixes que se regozijem sobre mim. Não digam em seus corações: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: nós o devoramos. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão todos os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. A minha língua falará da tua retidão e do teu louvor o dia todo. Aleluia. Salmos 36. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, pois em seus próprios olhos se lisonjeia e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Detém-se em caminho que não é bom e não odeia o mal. O teu amor, ó Senhor, alcança os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. A tua retidão é como as grandes montanhas e a tua justiça como um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas os homens e os animais. Quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas.
eles se fartam da gordura da tua casa. Tu lhes dá de beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem e a tua retidão aos retos de coração. Não venha sobre mim o pé da soberba e não me mova a mão dos ímpios. Caídos estão os que praticam a iniquidade, estão derrubados e não se podem levantar. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo Evandro, mais uma vez estar com a gente até o final. Vamos juntos ler a Bíblia em 2026, tá bom? Hoje foi rápido, 2 capítulos de Mateus, 2 de Gênesis e 2 de Salmos. E amanhã estamos de volta. Essa live vai ficar salva. Vai lá, curte, comente e compartilhe com mais pessoas e convide a vir amanhã. Muito obrigado, meu Deus, por essa leitura de hoje. Te agradeço por todos que passaram aqui na live. Que o teu Espírito Santo possa visitar a cada um e que essa palavra possa ser guardada no nosso coração todos os dias da nossa vida. Amém. Valeu, aquele abraço e até amanhã.